Olá meninas, tudo bem? A gente está aqui agora com o Linda Radiante versão 2015 e a gente conta agora com a ajuda e colaboração de mais uma amiga, que é a Heloísa Leal. E agora a gente vai conhecer mais um pouquinho dela. Diga aí, Elo. Bem, eu me chamo Heloísa, como o Cris já disse, trabalho com maquiagem quase 3 anos, profissional. E hoje nós vamos mostrar preparação de pele. Uma coisa muito importante para ter uma maquiagem bonita, especial. A gente vai mostrar desde o comecinho a cobrir imperfeições, qual tipo de corretivo, como deixar a sua pele ainda mais bonita. Pronto, e ela já vai começar com um grande desafio, que é corrigindo a minha pele, que como vocês sabem, tem muita imperfeição, tem as manchinhas, espinha, a pele tá irritada. E ela já vai começar com um grande desafio. Então ela vai estar dando dicas pra gente como esconder isso aí, porque a maquiagem é um grande milagre pra gente, né? Então vamos com a gente. Bora lá. Eu vou começar limpando a pele dela com lencinho umedecido de bebê, que a gente usa em bebê mesmo. A gente vai limpar a pele dela pra tirar a oleosidade. E como é uma coisa que usa em bebê, não vai trazer nenhum mal à pele da gente. Pronto. Agora vamos aplicando o primer. Primer vem de primeiro. Primeiro a gente vai usar para passar na pele dela, para tampar os poros e deixar a pele mais suave para vir os próximos produtos. Eu vou aplicar um pouquinho assim no dorso da mão. E com o dedo mesmo, vou aplicar na pele dela. Os locais de mais oleosidade geralmente é a região T, que é a testa, nariz e o queixo. É onde a gente tem mais oleosidade. Tira uma dúvida aqui, qual é a ordem correta da gente aplicar os produtos de maquiagem? Como eu disse, primeiro, você tem que limpar a pele, tonificar. E depois disso você pode vir com o primer. Depois de aplicar o primer, se você for usar algum corretivo colorido, você deve usar o corretivo primeiro, depois a base. Se não for um corretivo colorido, você pode colocar a base depois do corretivo. Em seguida vem a base e depois o blush, o contorno, o iluminador e assim sucessivamente. Ok. Bem, o primer você tem que esperar ele secar um pouquinho, porque ele é um pouquinho úmidozinho, você tem que esperar secar para depois aplicar o corretivo e a base. Como o Cris tem algumas manchas escuras na pele, o ideal para essas manchas escuras é o corretivo lilás. Então a gente vai usar esse corretivo que é usado para tampar as manchas marrons, melasmas e dá para esconder bastante. Vamos lá. Você aplica com o dedo mesmo, com pequenas batidinhas. Não precisa usar no rosto todo, né? Só no local da mancha. Só no lugar das imperfeições. Você vai aplicando com batidinhas até cobrir tudo. Não se importe se vai ficar lilás a pele, porque a base vem e vai uniformizar o tom da pele. E é o que eu sempre digo, pra estar bonita tem que ficar feia primeiro, que fica com essas manchinhas assim desiguais. Como o Cris tem algumas manchinhas de espinha, umas espinhazinhas vermelhas, o ideal para cobrir é o corretivo verde, que o verde vai neutralizar o vermelho. Então a gente vai aplicando assim mesmo. E aí a gente vai dando batidinhas em todas as manchinhas vermelhas. Vira um pouquinho. Mas o que fazer pra gente durar mais a maquiagem? O que a gente faz? Então, se sua pele é muito oleosa, uma coisa que você deve ter atenção. Você tem que usar um primer, porque o primer ele vai tampar os poros e vai evitar que você transpire ainda mais. Sem falar que se também a pele for oleosa, é bom você usar produtos livres de óleo, que colaborem para não transpirar. E para durar mais também tem vários produtos. Além do primer, tem um fixador de maquiagem. Isso é muito importante também. Legal. Bem, agora vamos à base. Eu gosto sempre de aplicar no dorso da mão, que fica mais fácil da gente aplicar. Eu vou começando colocando um pouquinho de produto, assim, e vou espalhando. É importante que quando a gente compra uma base pra gente, veja se sua pele é oleosa, se é seca, para comprar direitinho conforme sua pele.
se eu já tiver com a pele toda pronta, Elu, e pronto, fiz o olho e borrei, qual é a melhor forma? Então, o que fazer para não deixar isso acontecer? Então, quando a gente faz a pele antes de fazer o olho, o ideal é que a gente pegue um pouco de pó solto, e aplique nessa região toda. Vai ficar um acúmulo de pó. Então, toda aquela sombra que cair aqui embaixo, depois que você terminar o olho todo, é só você vir com um pincel bem fofinho e varrer todo aquele pó que estava aqui em cima, e já vai sair com a sombra e não vai borrar nada. Lembrando que a pele tem que estar bem preparada para isso. Vamos continuar aplicando. Lembrando também, Cris, que não é certo a gente comprar a base testando aqui no dorso da mão, porque a gente pode ver que há uma diferença da cor da pele. Então o ideal é que a gente teste na própria pele. E não tem que ser nem mais escura nem mais clara. A gente tem que passar, espalhar e aquela base sumir na cor da pele da gente. Legal. Outra coisa que eu faço e que alguns clientes acham engraçado é que eu costumo passar base na orelha da cliente. Por quê? A gente tá maquiada, vai para uma festa, fez um penteado, a orelha fica vermelha. Então fica o vermelho e a cor da pele, a base, o rosto todo preparado e a orelha vermelha. Então o bom é que a gente também passe um pouco de produto na orelha para ficar uniforme com a pele. E no pescoço também é bom pra passar? No pescoço, sim. Você não vai usar a mesma quantidade. Com o pincel sujo mesmo, você desce por todo o pescoço. Agora sim, se você tiver mancha de sol, o ideal é que você desça a base até essa mancha de sol e tente ficar uniforme também. Bem, a gente já aplicou a base em todo o rosto dela. Como ela não tem olheira, aquela amarronzada, então não foi necessário eu usar o corretivo. Seria um corretivo amarelo para neutralizar o marrom. Então agora a gente vai aplicar o pó. Como eu não quero que fique muito carregado, eu vou aplicar com o pincel bem fofinho. A forma que você tá fazendo a minha pele, Lu, é pra uma maquiagem mais pra noite ou pra qualquer hora mesmo a gente faz? Olha, se fosse para o dia, o ideal é que você usasse um protetor solar antes da maquiagem. Porque você vai estar exposto ao sol e não seria legal você estar com todo esse produto sem um protetor solar. Então o ideal para o dia é, antes de qualquer coisa, você usar protetor solar. Agora ela pode ser uma maquiagem para noite, o ideal é para noite mesmo, porque a gente está cobrindo todas as imperfeições e a gente está usando uma base de cobertura média. Então o ideal seria à noite mesmo. Bem, já apliquei o pó para matizar toda a pele. Agora nós vamos aplicar o pó bronzer. Onde é aplicado esse pó bronzer? Eu vou aplicar abaixo das maçãs. Aqui. Precisa fazer aquele biquinho? Se quiser, pode fazer, ajuda. Você vai aplicar movimentos de vem e vai pro lado da orelha, aqui abaixo da maçã. Você não pode aplicar pó bronzer aqui em cima. Então a gente vai aplicar abaixo da maçã, movimento de vem e vai. Porque ninguém quer ficar com aquela chinelada na cara, né? Não, aquele é horrível. Eu vou aplicar aqui também, pra destacar o maxilar dela. Ficar queixo de modelo de artista, viu? Do outro lado também. E sempre esfumar bastante, pra não ficar nada marcado. A gente quer uma coisa bem natural. Eu nasci assim, né, gente? Do outro lado também. Movimento de vem e vai, pra não ficar marcado. A gente não quer que fique marcado. E aqui em cima também. Agora vamos para o iluminador. O iluminador a gente vai aplicar onde a gente quer mais chamar a atenção, onde a gente quer que ressalte alguma coisa no nosso rosto. Então o pó bronzeador é para diminuir alguma coisa e o pó iluminador é para ressaltar. Então a gente vai aplicar aqui nas têmporas, que é logo abaixo do olho, em direção à fronte da gente.
acima da sobrancelha, fazendo um V aqui, ó. Vou aplicar também na parte de cima do lábio dela com o dedo mesmo. Nessa cavinha aqui que a gente tem. No dorso do nariz, você pode vir com o dedo e aplicar para ficar mais marcadinho. Do outro lado também. O mais polêmico dos produtos, talvez. Vamos ao blush. A forma certa de aplicar, porque a gente não pode aplicar para ficar marcado, a gente tem que esfumar. Não pode aplicar exatamente paradinho aqui na maçã. Vamos ver como aplica. O ideal é com um pincel bem fofinho, porque a gente não quer que fique marcado. Vou pegar um pouquinho de produto, bater um pouquinho o pincel e aplicar aqui em cima das maçãs, movimento de vai e vem. E é terrível quando faz uma bolinha assim, né? Fica parecendo... Isso, não pode. A maquiagem de palhaço. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente acaba aplicando o blush com aquele pincelzinho pequenininho que vem. Então a gente não deve fazer isso, porque aquele pincel vai ficar muito marcado. O ideal é você comprar um pincelzinho bem fofinho para aplicar. A mesma coisa, bati para tirar o excesso do produto. E apliquei. Nesse ossinho, a gente tem esse ossinho aqui, ó. Esse ossinho é onde a gente deve aplicar o blush. Se você tiver dificuldade para saber exatamente onde aplicar, você dá uma risadinha assim, ó, Cris. Isso. Esse lugarzinho aqui que foi levantado, quando a gente ri, você aplica. Exatamente aqui. Movimento de vai e vem. A gente não deve deixar muito concentrado o produto. Pronto. Bem, agora vamos à correção da sobrancelha. O ideal é que a gente use sombra ou uma coisa que fique mais natural. Eu gosto de fazer a correção de sobrancelha com sombra, porque fica mais natural. Eu vou usar um tom parecido com a sobrancelha dela para ficar bem natural e bonito. Vamos lá. Gente, ignore minha sobrancelha que eu não fiz. Bem, eu vou pentear para ficar o modelo natural da sobrancelha dela. Vou vir com um pincelzinho chanfrado, assim, de corte pouco tortinho, e vou começando a aplicar daqui de baixo, riscando o formato natural da sobrancelha dela. Aplicar a mesma coisa, a gente vai pentear para ficar o modelo normal e natural da sobrancelha e fazer a mesma coisa. E aplicando a sombra e puxando, para também não ficar marcado. E sempre uma sombra opaca, né? Com certeza, pelo amor de Deus, não vamos colocar uma sombra brilhante na sobrancelha. Você compra uma sombra opaca. Uma boa dica é as sombras da Mary Kay, que ela é individual, tem uma boa qualidade e você vai encontrar a cor parecida da que eu mostrei aqui agora. Então é isso, meninas, a pele ficou pronta, a Cris ficou mais linda ainda, porque é isso que a maquiagem traz a gente, autoestima, sentir a gente mais bonita, não é? Então a gente cobriu todas as imperfeições com a forma certa. Então tente em sua casa, vai adaptando com o que você tem, que você vai conseguir. É isso mesmo. E nos aguarde, viu? Vai ter muito mais por aí. E na próxima semana também nós vamos fazer uma maquiagem pra festa, você que vai curtir uma festa mais chique, um casamento, uma formatura. A gente vai estar dando dicas, né? A Heloísa vai estar aqui com a gente, dando dicas para uma maquiagem de festa. Nos aguarde, um beijo, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Oi, alô? Fábio Nogueira. Alô? Estou ligando pra saber como você está. Estava à toa, por isso resolvi ligar. Pra dizer que sonhei... Ué, bicha de tesoura. Pra contar que sonhei com você. Alô? É tão bom ouvir de novo a sua voz. Ele vai colocar isso, Cris, não? Ele deu um murro. Me mata. Não, Fábio. Já era. Ô, véi. És um homem morto.